nós vamos falar aqui sobre quadro associativo crescer com qualidade. O crescimento, ele é algo natural, assim como em nossa vida pessoal e em nossa vida profissional. As empresas, por exemplo, para crescer, constantemente elas investem no seu quadro de funcionários, na vida pessoal, na vida familiar, para as famílias continuarem, né, se perpetuarem, sempre tem essa renovação dentro da família também, sejam através de casamentos, sejam através de nascimentos. Então, o crescimento mesmo, ele é algo natural em qualquer uma das nossas áreas. E no Lions não é diferente. No Lions tem que ter esse crescimento. Nós precisamos de novos associados, é, sempre para que a gente possa revitalizar o nosso clube, rejuvenescer o nosso clube com novas ideias, com novas lideranças. Então, esse crescimento é algo natural em todos os setores em que nós estamos. E hoje nós vamos trabalhar aqui sobre crescer com qualidade. O objetivo, então, da nossa sessão hoje é disponibilizar aos assessores de aumento do quadro associativo do clube e demais dirigentes o conhecimento e a interação, as atribuições do cargo. Então, vamos lá. Então, nós vamos falar aqui hoje sobre o papel estratégico do assessor do quadro associativo. O assessor do quadro associativo, ele é responsável por auxiliar os clubes a crescerem com qualidade, promovendo a entrada de novos membros e incentivando ações que garantam a permanência dos associados atuais. Nós vamos trazer aqui também para vocês ferramentas e ações práticas para atrair, integrar e reter associados nos Lions Clubes. Porque mais do que trazer novos membros, é fundamental mantê-los engajados. Então, hoje aqui nós vamos trabalhar com 5 pilares. Nós vamos trabalhar o convite, nós vamos trabalhar a satisfação dos associados, nós vamos trabalhar a capacitação dos novos associados, o acolhimento e vamos falar também de metas. E aí, então, iniciando num desses pilares, como a gente falou, o primeiro pilar é convite. E aí, Lions Internacional, assim como o Wilson já veio mostrando, ele tem, assim, inúmeras ferramentas, e essa é uma daquelas ferramentas espetaculares de Lions Internacional, simplesmente convite. O que é essa ferramenta? É uma iniciativa do Lions Internacional que incentiva convites pessoais como forma de expansão do clube. Como o próprio nome diz, simplesmente convite. É uma ferramenta simples e direta, que é baseada em relacionamentos. Porém, mesmo ela, em seu conceito, sendo simples e direta, ela é muito gigantesca. Traz assim para a gente muitas informações e nos auxiliam assim para tomar um rumo. Simplesmente Convide, ela é uma ferramenta espetacular, que ela abrange 4 etapas, né? Então, como que a gente vai aplicar? O Simplesmente Convide, lá, ela está disponível no site de Lions Internacional. Ela nos oferece, ela nos auxilia, ela nos dá, nos ensina 4 etapas do processo de abordagem do quadro associativo. A primeira etapa é criar a equipe. O assessor de associados, ele não faz tudo sozinho, né? Nem o presidente. Então, ele pode ali, ele pode não, ele deve criar a sua equipe para trabalhar isso. Então, criada a equipe dentro do clube, o que nós vamos fazer a partir de agora, esse assessor de associados do clube? Ele vai avaliar a situação atual do clube e da comunidade ao seu redor. Feito isso, tendo essa visão, equipe e visão, partiremos para a terceira etapa do Simplesmente Convide, que é você planejar como que você vai fazer, né? Para você ter assim, identificamos os perfis, agora nós vamos preparar como que vai ser essa abordagem que o clube vai fazer. Vai fazer através de reunião aberta,
quando que vai ser, onde vai ser e quando o clube começará esse trabalho. Ah, é em julho? Não. É em agosto? É em setembro? É essa equipe junto, é esse assessor de associados, junto com o presidente, junto com a sua equipe que vai trabalhar essas etapas. E tudo está explicadinho, etapa por etapa, lá no Simplesmente Convide. A gente não vai entrar muito em cada uma delas, mas é só para vocês entenderem. Então, vamos lá. Criamos a equipe, avaliamos a situação do clube e da comunidade, planejamos como que nós vamos realizar isso, e aí agora então a gente vai colocar em prática tudo isso, né? Seja com essa reunião, então, essa reunião aberta, ou seja aqui convidando para eventos antes dessa associação. A ferramenta Simplesmente Convide também nos dá a possibilidade de pensarmos em pessoas com espírito comunitário, espírito de servir. Né? Ela tem, dentro da ferramenta, ela tem uma roda do recrutamento, que tira a gente um pouco da nossa caixinha de pensar em pessoas somente amigo ou somente aquela pessoa com quem eu convivo diariamente. Não, a roda do recrutamento faz a gente sair da caixinha, sair da nossa zona de conforto e pensar em outras pessoas que também tenham esse espírito de servir. E aí, aqui, como uma experiência prática para vocês, que é uma experiência que vem dando certo no nosso clube, eu gostaria de compartilhar com vocês. Aqui no Lions Clube Tangará da Serra, foi feito todo esse trabalho de pensar como que seria feito esse recrutamento, esse convite a novos associados. O primeiro passo foi conscientizar os nossos associados, porque eles são as pessoas que vão fazer esse convite. Então, fomos lá, o assessor de associados foi lá, conversou, explicou a importância desse recrutamento, dessa oxigenação, dessas novas ideias para o nosso clube, para que esses companheiros saíssem e fizessem os convites para uma reunião específica. Nós fizemos, primeiramente, uma reunião aberta, foi marcado o dia, foi feito no clube, e aí aquele dia ali teve então uma explicação geral do que é Lions Clube, do que é Lions Internacional, do que é o que é o Lions Tangará da Serra, né? A gente traz um pouquinho da nossa história, explica um pouquinho essa questão do que é distrito, distrito múltiplo, enfim, faz um apanhado geral de tudo, né, sobre Lions, e aí mostra, então, os serviços que são realizados, traz um pouquinho também dos benefícios de ser um associado do Lions para a sociedade e benefícios pessoais de ser um associado de Lions, enfim, uma reunião bem aberta. E aí, no final, então, simplesmente nós convidamos essas pessoas para que façam parte do Lions Clube, no caso aqui do de Tangará da Serra. Essa reunião, ela aconteceu no início desse primeiro semestre, que foi o que foi trabalhado por esse assessor, e aí lá tinham em média 20, 25 pessoas. Esse trabalho foi tão bacana de simplesmente convidar essas pessoas para estarem com a gente, que nós recebemos o sim de 11 pessoas. Então, essa eu quis trazer para vocês, porque foi uma prática realizada aqui, mas que deu certo, né? Então, assim, que ela pode ser, sim, aplicada, porém, dentro de todas essas etapas que simplesmente o Convide nos auxilia. Então, essa é uma ferramenta que Lions Internacional nos oferece, que é importante. Então, aqui a gente já trabalhou o primeiro pilar daqueles 5, que é o convite. Agora nós vamos para o nosso segundo pilar, então, que é entendendo a satisfação dos associados. Manter associados satisfeitos é tão importante quanto atrair novos associados. Membros felizes permanecem e se tornam promotores do clube. E aí? Porque a perda de associados hoje, a gente sabe que é uma realidade de praticamente todos os clubes, né?
e muitos clubes têm perda de associados de uma forma mais elevada. E as razões pelas quais esses associados saem do clube são diversas, né? Muitas delas são problemas comuns em todos os clubes, né? Como conflito, como associados que não se sentem pertencentes àquele clube, ou que acham que não estão fazendo a diferença na comunidade em que eles estão inseridos. E aí, como que a gente vai medir, antes que isso aconteça, antes que a gente tenha essa evasão, como que a gente vai medir a satisfação dos nossos associados? Com aplicação de pesquisas simples, anuais ou semestrais, com conversas individuais. Se vocês lembram da nossa palestra de abertura, o companheiro Eduardo falou disso, né? Dessas conversas individuais, dessa escutativa com os nossos associados, né? É importante saber ouvir, saber conhecer ou querer conhecer o que os nossos associados pensam, né? Se eles estão satisfeitos, não estão satisfeitos, o que tem? Então, e ouvir, ter essas conversas individuais, aplicar essa pesquisa e aí, então, é, tentar mudar, né? E quais são esses sinais de alerta, especialmente, né? A falta de participação do associado, queixas que não são resolvidas, aquele associado já tem ali 2, 3, 4, 6 meses que não vem ao clube, não participa de reunião, alguma coisa está errada. O assessor de associados do clube, junto com o presidente, é importante que ele tenha essa conversa individual, né, para entender a satisfação desses associados. Então, esse é é o segundo pilar desse nosso bate-papo hoje aqui, é sobre a satisfação dos associados. E aí, novamente, Lions é poderoso, né, e nos dá ferramentas em todos os quesitos. E aqui, satisfação dos associados não é diferente. Lá no site a gente tem essa ferramenta, pesquisa de satisfação, é uma que ela pode ser adaptada para cada clube e em que oferece essa pesquisa de satisfação, ela nos oportuniza é, detectar problemas antes mesmo que eles aconteçam, como a desmotivação ou os conflitos, e promover melhorias contínuas. Então, aí, dentro desse pilar, a gente tem que cuidar muito, né? Antes que a gente tenha essa saída do companheiro, a gente pode, antes mesmo, reverter esse quadro, entendendo esse associado e especialmente ouvindo esse associado, o que ele tem, o que a gente pode mudar em relação a isso. Então, passado esse pilar, nós vamos ao próximo desses 5, que é a capacitação dos novos associados. Por mais que a gente tenha feito, voltando aqui ao exemplo prático que a gente trouxe, por mais que a gente já tenha feito uma reunião geral, explicado de forma geral o que é Lions para essas pessoas antes de fazer o convite, a partir do momento que ele entra, essa capacitação ela é importante para esses novos associados. Por quê? Porque garante que esses novos associados entendam a missão, entendam os valores, né, de Lions, como que Lions funciona, onde ele pode se envolver dentro do clube, e aí outro jeito, né, como que a gente pode fazer uma nova orientação a esses associados para apresentar tudo isso então a eles, ou então ter aquele padrinho ou aquela madrinha ali ao lado desse novo associado, orientando ele nos primeiros meses de tudo que ele é. Ó, senta do ladinho, por mais que o presidente explique, ó, aqui é jaula aberta, todo mundo pode falar. Se o padrinho estiver do lado, ele vai explicando passo a passo o que é uma reunião, tirando essas dúvidas ali imediatamente ao que acontece. E aí, aqui, novamente, uma sugestão de Lions Internacional é usar o programa Mentor. O que é o programa Mentor? Não sei se todos vocês conhecem.
mas é um programa que ajuda os associados do mundo inteiro a alcançarem o objetivo de melhor servir em suas comunidades. Isso é feito por meio de um programa de desenvolvimento pessoal que ajuda os leões a perceberem o potencial que possuem e conhecimentos e habilidades que podem oferecer. Então, o programa Mentor ele é realizado em dois níveis, né? Nível básico e nível avançado. O nível básico, então, é onde ele vem para desenvolver esse novo associado, esse leão, trazendo a ele uma visão de serviço humanitário, as tradições, a estrutura organizacional e a responsabilidade de ser um associado de Lions Club. E o nível mais avançado é que também prepara os associados para cargos de lideranças no clube, na associação, enfim, na vida pessoal. Então, esse é um programa muito bacana de Lions Internacional, é, que auxilia, vem aqui justamente oferecendo todos esses processos para que o novo associado fique a par de tudo isso, né, para que entenda essa estrutura ali nesse nível básico, entenda a estrutura de Lions, que não é uma coisa fácil de se entender, né, assim, para quem está entrando, absorver muitas informações, é clube, é distrito, é múltiplo, é isso, é aquilo, então, assim, se a gente, com esse programa, consegue passo a passo, de forma em doses menores, trazendo as informações para esses novos associados, a coisa fica um pouco mais leve, para que eles entendam e para que eles consigam assimilar todas essas informações. E aí, então, já vai trabalhando depois a liderança, entre outras coisas. É um programa muito bacana. Sugiro a vocês também, para que apliquem nos clubes de vocês. E aí, é o assessor de associados que consegue auxiliar nisso também, né? Nessa questão do programa Mentor. Então, nós fizemos o convite, nós também, junto a isso, novos associados, estamos cuidando dos nossos associados atuais, né? Vendo a satisfação de todos eles. Partimos ali para capacitação e o próximo pilar dessa nossa discussão é a cerimônia de posse e acolhimento. Por que que a gente colocou esse item aqui hoje para trabalhar com vocês? Porque é um ato que tem valor simbólico de entrada no clube. E é um momento que realmente cria um vínculo emocional com a organização. É o momento que marca o início da nossa jornada dentro do movimento, né, do movimento leonístico. Então, esse ato, ele é muito importante para quem está entrando. Então, a gente tem as diretorias, elas têm que tomar esse cuidado para fazer essa cerimônia realmente que ela seja simbólica, que ela seja emocional e que ela seja marcada para sempre para esses acompanheiros, para esses novos associados. E então aqui são os itens essenciais que toda cerimônia de posse tem que ter, que é a apresentação do associado e do padrinho, que ali durante a cerimônia é feita essa apresentação, entrega do distintivo, do PIN, e o certificado a esse novo companheiro, e o discurso de boas-vindas, especialmente do presidente, porque ele ali é a liderança que está motivando, que está tocando esse clube e que tem que receber esse discurso de boas-vindas para receber de braços abertos esses novos associados, para que eles se sintam pertencentes ao clube. Realmente é um momento, a gente pode até pensar que é um momento bobo, não, mas é um momento essencial na vida, nesse início de jornada para o novo associado. Esse momento, ele fortalece a conexão do novo membro com o Lions, então ela não deve ser pulada. Esse momento, essa etapa da vida leonística desse associado, ela não pode ser pulada e não pode ser tratada de qualquer jeito. E uma dica muito importante dentro desse processo é envolver, então, a família e registrar esse momento com fotos e nas redes sociais.
Por quê? Porque a gente precisa mostrar para a sociedade que nós estamos felizes com a chegada desses novos membros. Porque não são só mais pessoas que estão vindo, mas sim mais pessoas que estão ingressando nessa nossa família e que vão, de alguma forma, retribuir e trazer mais serviços à comunidade. Então, assim, esse é um momento importante de valorização da família, de valorização do associado. E aí, para fechar tudo isso, essa divulgação nas redes sociais para a gente mostrar para a sociedade que aquela pessoa é importante para nós, que aquela pessoa faz parte da nossa família. Então, quando a pessoa faz parte e a gente está feliz com isso, por que não cacajar e mostrar para todo mundo que eles fazem parte do nosso clube? E aí, para mostrar a importância dessa cerimônia para o início de uma vida leonística, eu gostaria aqui de convidar o meu presidente do que entrar no ano leonístico 25-26 do Lions Clube de Tangará da Serra, o companheiro Walter, para ele falar um pouquinho da importância desse acolhimento, porque foi uma etapa importante na vida dele, dentro desse acolhimento, para fazer a diferença com que ele permanecesse, primeiramente, permanecesse no movimento e ainda quisesse cargos, quisesse participar e chegando hoje à presidência do nosso clube. Então, eu gostaria que o companheiro Walter, se você estiver por aí, que você falasse um pouquinho para nós se essa cerimônia é importante e se ela foi importante no início da sua caminhada leonística. Boa noite, companheiros, companheiras. Estão me escutando? Beleza? Então, após o convite que eu recebi do meu padrinho, o companheiro Ademar, eu já entendia mais ou menos como funcionava. Eu fiz parte do Léo Clube em 2004, 2005, não me lembro, faz tanto tempo. Aí aceitei o convite do companheiro Ademar e chamei minha esposa. Vamos lá, vamos participar. Fiquei meio assim, ver se ela ia gostar também. E a gente foi bem acolhido por todos aí. E acabou que participando de algumas campanhas iniciais aí, a gente viu tanto que o Lions não é só o servir a comunidade, que era o interesse inicial que eu estava entrando, era isso, servir a comunidade. Mas não é só isso, né? Tem tanta coisa envolvida e principalmente o Lions é uma família, dizendo assim, né? O Lions Tangará é uma família que acolheu eu e minha esposa e a gente ficou satisfeito e aceitou é, 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 fazer parte. Inclusive, a gente tomou posse na época, estava na época da pandemia, a gente tomou posse, o companheiro Rogers deu posse para nós online, e depois, na primeira oportunidade que já pôde se reunir, a gente tomou a posse presencial pelo companheiro Rogers também. Então, foi muito importante isso, e após, é mais ou menos tudo que você disse aí, né? Após na caminhada, foi surgindo ali cargos, né, oferecendo cargos. Primeiro eu fui auxiliar na tesouraria, depois eu fui tesoureiro, e o Mano convidou para a presidência, que era para ser lá na frente, né? Não era para ser agora. Mas deu a oportunidade de ser agora e já tem 2 anos que o Lions vem me preparando, inclusive alguns companheiros que estão aí, foram eles que vieram me preparando. E é, não é só para o Lions, né? É, tanto de informações que eu consegui captar e envolver no meu lado profissional também. Então, isso é muito importante. E queria dizer uma frase que eu vi a Fabiola dizer uma vez, que está se tornando minha agora a frase, que é que eu sempre quero servir no Lions Clube e quero que minha família, meus filhos, minha esposa permaneçam. Eu quero que meus filhos continuem esse legado bacana que eu vejo no Mano, agora na Fabiola. Quero continuar isso, acho muito, muito bacana. Obrigado, Fabiola, obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço a sua participação e era justamente isso, né, para mostrar da importância desse início, esse pontapé inicial
esse acolhimento, essa cerimônia, ela é importante, mesmo tendo sido na pandemia, ela teve toda a pompa necessária, né? O discurso de posse, ainda mais sendo empossado por um governador, né? Então tem um outro peso diferente. O companheiro Rogers tem aqui sua contribuição nesse caminhar para que você chegasse aqui então. E assim deve ser em todos os clubes, né? Essa cerimônia de posse, vocês podem até achar, ou o presidente, como eu já vinha dizendo, né? Que é um item normal, básico, mas não, ele é um dos pilares que a gente tem que se atentar, sim, dentro desse trabalho do assessor, dentro desse trabalho de satisfação de associados, dentro desse trabalho de novos associados. Então, obrigado, companheiro Walter, mais uma vez, e aí vamos seguindo aqui para mais um pilar. Chegamos aqui, então, ao nosso último pilar, né? Então, fizemos o convite, trabalhamos a Fabíola, satisfação. tem uma pergunta aqui no Hum, chat, eu acho que está relacionado com aquele pilar anterior. Você quer que faz agora ou deixa tudo para o final? pode fazer, não tem. Do Osmar e da Neide. Qual a estratégia? Ele escreveu aqui reconvite. Se não foi isso aí, ele explica aí, por favor. Qual a estratégia de reconvite que demonstra maior eficácia para reconectar com os participantes indecisos após a primeira reunião do Lions Club? Abordagem personalizada ou uma experiência prática direta? Quando a gente faz aquela prática de convidar, a primeira vez que a pessoa vem e faz a gente faz esse convite. Nós tivemos uma experiência, eu não sei se é essa a pergunta de fato, mas assim, por exemplo, nessa reunião que vieram aí 20 e poucas pessoas, nem todo mundo deu o sim inicial, né? Algumas pessoas falaram, vou pensar, vou ver um pouco mais, e aí a gente continua convidando. Então, venha numa reunião nossa, esses associados já estão conosco há mais de 2 meses, participando de reuniões e especialmente participando de campanhas de serviço. Que é ali sim. E aí, nesse meio tempo, entre um serviço, uma reunião, você cutuca de novo. E aí? Já teve a resposta, já vai me dar a resposta. Então, assim, é um reconvite, seria isso? Dentro dessa trajetória? Não sei se eu conseguir, se seria essa, né? Mas a gente conseguiria assim, né? Osmar, você gostaria de falar se é isso mesmo ou não? Qual é a sua dúvida? Foi isso que Fabiola explicou? Se te atendeu? Deixa eu entrar aqui. Então, assim, ó, na verdade, isso foi exatamente em relação a isso, em relação também à situação da. É como ela falou, né? Naquela primeira reunião, O deu som quase. está sumindo, Osmar. Sim? Pois não? O som tá sumindo. Ah, tá. Não, o que eu queria dizer é o seguinte, que naquela primeira Ok. reunião do clube, né, que ela falou que chegou a quase 50%, né, das pessoas que aceitaram o convite. Ok, muito bem. Aí, a recorrência, né, como a companheira já havia respondido, quer dizer, a recorrência disso, a estratégia que eu falo seria como se fosse a recorrência. O que que vai acontecer depois? Quer dizer, aí eu direcionei para duas situações ali. A primeira seria continuar convidando para outros eventos, outras reuniões, exclusivamente, ou então já mesclar isso, já puxando esse pessoal também para as atividades de serviço, como a companheira já respondeu, né? Porque, na verdade, o que acontece? À medida que a pessoa já tem aquele conhecimento inicial, é claro que fica mais fácil para ela de uma segundo convite, quer dizer, mais à frente, né, dela aceitar. E aí a gente trabalha teoricamente, com o mesmo público, né? Então, uma parte já é aquele público que conhece, enquanto que a segunda parte seria outras pessoas novas. Quer dizer, a gente faz todo esse incremento, né, de pessoas que já aceitaram, que já estão, né, trabalhando com o clube, entre outras pessoas que não aceitaram e também já estão trabalhando com o clube, e provavelmente novas pessoas na sequência. Justamente, justamente.
é isso, o bichinho do Lions não pica logo de início e a pessoa já se apaixona, né? É um trabalho formiguinha. É um trabalho Isso. formiguinha. A gente vai ali, tem muitas pessoas que já na primeira reunião já dizem o sim, é isso que eu quero, eu vim aqui para isso. Eu nasci para isso, né? E já começa. É, Mas não são todos, né? tá bom, muito obrigado. Então, esse é um trabalho contínuo. Assim como a satisfação, né? Trabalhar a satisfação do associado é um trabalho contínuo que a gente tem que, de tempo em tempo, se não, né? Se não, não. É um trabalho mensal de avaliação, né? Da satisfação dos associados. Esse trabalho com os novos associados também é um trabalho de formiguinha. Então, você faz esse convite, mas você tem que seguir, não insistindo, mas abrindo os olhos da pessoa da importância e do tão bem que faz estar em um clube de Lions. Então vamos Fabiola, aí, Fabiola, nós. eu queria Oi. fazer uma pergunta também, dentro aí Hum, desse primeiro pilar. Você apresenta os dados gerais do Live Internacional, a história do clube, que tem feito, de atividade de serviço e tudo mais, de companheirismo. Aí eu pergunto, nessa reunião, você já apresenta quais são as obrigações financeiras que o associado assume para sim, poder, porque isso é importante, às vezes, para alguma saída do clube posteriormente. Se ele recebe todas as informações bem transparente, né? Aí talvez ele tenha mais firmeza quando ele fala assim. perfeito. Aqui, como eu trouxe o exemplo prático aqui do nosso clube, aqui no nosso clube é prática, sim, falar dos valores, né? Porque isso impacta para o sim da pessoa, né? Se a pessoa é assalariada, se não é, né? Assalariada, tem assim, tem uma série de outras obrigações familiares. Então, esse sim é um requisito importante. A gente sempre não deixa para trás esse assunto. A gente sempre trata no final sobre valores, como aqui nós temos mensalidade, então a gente vem com todas essas informações, mensalidades, taxas, joia de ingresso, nós não podemos, né, seria assim até errado omitir. Aqui no nosso clube a gente tem essa prática sim, de trazer todas essas informações, porque a gente entende que sim, o custo que o associado vai ter ali mensalmente com o nosso clube, ele vai impactar sim no sim ou não desse associado. Tivemos pessoas que falaram: ó, sou voluntário de vocês, mas hoje, nesse momento, a gente não consegue, pelo lado financeiro. E a gente entende, e essa pessoa segue com a gente trabalhando, enfim. Seria isso, companheiro? Isso, muito obrigado, Fabiola, é isso mesmo. Perfeito. Então, passado esse pilar, nós falamos da cerimônia de posse, então agora nós vamos para o nosso último pilar, que é meta de crescimento do clube, né? Então, a gente precisa, antes de tudo isso, antes dessa reunião, antes desta apresentação, antes desse simplesmente convidar, ter uma meta de crescimento do clube para que esse crescimento seja, então, um crescimento saudável. Por que que nós temos que definir essas metas? Para ter, né, um foco estratégico e uma avaliação de desempenho. Nós precisamos crescer com qualidade. E crescer com qualidade exige planejamento. Cada clube, ele deve estabelecer metas de crescimento realistas e mensuráveis. Então, eu trago aqui para vocês uma prática, um exemplo de meta realista. O assessor de associados, com a sua equipe, com o presidente, com a diretoria, sentou e definiu que esse crescimento vai ser de um novo associado por trimestre e a redução da evasão em 50%. Então, veja aqui que essa meta de crescimento não é só novos associados, isso inclui também a satisfação do associado, do atual associado, porque nada adianta o clube perder
associados, colocar novos associados e também ter o mesmo número de tanto quanto entra quanto sai, porque aí não há um crescimento real dentro do clube. Então, é importante que esse assessor de associado do clube, ele esteja atento a isso, né? Faça esse planejamento para que possa crescer com qualidade e também cuidar dos seus associados. Então, aí, como a gente já vem falando dessas ações recomendadas, é fazer esse planejamento anual do quadro associativo e o acompanhamento mensal com o presidente do clube da satisfação desse associado. E aí, o assessor de associado do clube, ele tem aqui também mais uma ferramenta que Lions nos oferece, que é o e-book do assessor do quadro associativo do clube. Esse e-book, ele tem um planejamento, ele nos oferece um planejamento de passo a passo para a elaboração de um plano que apoie o aumento do quadro associativo e a vitalidade do seu clube. Então, inclusive, dentro desse e-book tem outras ferramentas que são disponibilizadas para o assessor de associados do clube e sua equipe. Então, para a gente manter um clube forte é clube em crescimento e um clube em renovação. Então, até aqui, alguma dúvida em relação a esse pilar, que é o nosso último pilar, sobre meta de crescimento? Então, vamos lá. E aí, nós seguimos, então, para a conclusão, que o crescimento do Lions, ele é responsabilidade de todos, mas, como a gente vem dizendo aqui em toda essa facilitação, o assessor do quadro associativo, ele tem um papel importante e estratégico nesse trabalho. O assessor de associados orienta, o assessor de associados acompanha e o assessor de associado motiva os clubes. E o sucesso do quadro associativo depende desses 3 pilares: atrair com propósito, integrar com acolhimento e reter com engajamento. Então, aqui nós estamos falando em convidar, em integrar e reter os nossos novos associados. São 3 pilares importantíssimos para que a gente tenha, então, o sucesso desse quadro associativo. E aí, como a gente disse, o assessor do quadro associativo é um agente transformador, é um agente que orienta, é um agente que acompanha e é um agente que motiva os clubes para esse sucesso do quadro associativo. E aí, então, para a gente finalizar, eu trago aqui 2 reflexões para vocês. O que o seu clube já faz de bem? O que o seu clube faz de bem dentro desses 3 pilares? Seu clube atrai com propósito? Seu clube integra com acolhimento esses novos associados? Seu clube retém os associados com engajamento? Pensem, façam essa reflexão. Associados, assessor de associados que tem aqui na nossa sala, presidentes que tem aqui em nossa sala. Seu clube faz bem isso já? E qual dessas ações você considera prioridade para o seu clube hoje? O que é prioridade para o seu clube? Voltando aqui, atrair com propósito, integrar com acolhimento ou reter com engajamento? Ou são os 3? O que é para vocês? Se tiver algum presidente que queira fazer essa reflexão coletiva, eu acredito que a gente tenha um pouquinho ainda de tempo, ou um assessor de associados de clube. O que o seu clube faz de bem? Ou qual dessas ações que você considera prioridade para o seu clube hoje? Tem algum presidente que queira fazer essa reflexão coletiva aqui junto com a gente? Porque isso aqui é o pontapé inicial para vocês planejarem esse trabalho em relação a esse crescimento saudável no clube de vocês. Com essa reflexão, vocês já conseguem iniciar agora, nesse finalzinho do mês de maio, no início de junho, sentar com a equipe de vocês, através dessa reflexão, e já fazer o planejamento para que vocês tenham um crescimento saudável no próximo AL. Não deixem para fazer essa reflexão
ou, ou esse planejamento lá no final da gestão, quando vocês já estão descabelados. Comecem agora em maio, comecem agora em junho com a sua equipe, com seu assessor de associados, você presidente, e faça essa reflexão. Então, aqui eu convido, deixo aberto, tem algum presidente que queira fazer essa reflexão coletiva? Esse que abriu agora não é para reflexão? Boa noite, companheiros. Boa Eu noite. falo por mim aqui, né? Participo, estou no Lions Clube Cuiabá Boa Esperança. E eu acho que, acima de tudo, né, é importante números, mas é importante ter companheiros que se tornem vitalícios, né? E eu falo, por mim, que estou não há muito tempo no clube, mas que percebo como cada clube tem o seu jeito, né? Tem o seu jeito diferente de atrair, de prospectar e de manter. Mas é muito importante, você, dentro do seu clube, você criar, né, um organismo, vamos dizer assim, uma amizade, uma família, e isso faz com que o associado não tenha vontade de se evadir do clube, de sair. Então, isso é muito importante, é reter, né? Óbvio que prospectar é importante, evitar a evasão, mas você transformar esse clube, né, em algo mais, né? Como uma família, assim que eu me sinto no meu Lions. E isso faz toda a diferença para você poder participar e se sentir, vamos dizer, aposentar a chuteira num Lions, né? Então, eu falo isso por mim, mas isso é muito importante que todos os clubes tenham isso. Isso é um grande diferencial. Perfeito, muito obrigada, companheira, pela sua participação. Mais algum presidente, então, que queira fazer essa reflexão coletiva? Quais são as prioridades para o seu clube para o ano leonístico 25-26? Atrair com propósito, um crescimento saudável, integrar com acolhimento ou reter com engajamento? Ou todos esses itens juntos e misturados? Fabiola, é a Cristina aqui de. Agora é outra Cristina, de Sapezal. Eu ainda, né, eu sou a próxima presidente aqui, né, do Lions Clube. E assim, o que, né, assim, o clube tem buscado, né, e inclusive me proporcionou, né, fazer o curso lá de liderança, né, que aconteceu lá em Goiânia, que foi excelente, né, já é um, um incentivo, né, para gente. E assim, eu procurei na hora que eu estava montando, né, a minha diretoria, eu busquei aqueles companheiros que ainda não tiveram, né, não tiveram algum cargo já no Lions, né, e para poder aprendermos juntos, né, na verdade, né, porque eu nunca fui presidente, eles também nunca ocuparam outros cargos, né, de importância, assim, né, na diretoria. Então, eu busquei convidar aqueles associados, aqueles companheiros que ainda não haviam ocupado esses cargos, né, para poder fazer com que eles participem mais, né, se integrem mais no Lions Clube. Perfeito. Então, tá aí essa integração, né, esse engajamento dos associados atuais, os novos, nessa diretoria também é importante para que a gente possa ter essa retenção dos associados, né, porque o associado ele tem que se sentir pertencente ao clube, né, e nada melhor é dando função, né, dando trabalho. Eles se sentem realmente pertencentes. Então, assessor de associados de clube que vocês que estejam aqui nessa sala, voltei aqui. Assessor do quadro associativo é um agente de transformação. Então, vocês não vão só pensar em, eu tenho que colocar associado, tem que colocar associado, tem que colocar associado. Não. Vocês têm esse trabalho grandioso dentro do clube de vocês para atrair, sim, novos associados, porque esse rejuvenescimento, ele é muito importante, né? Porque são novas ideias, novas lideranças que estão chegando, e reter não, perdão, reter os associados que nós temos, né? Então, ouvir esses associados para que a gente saiba
como que eles estão se sentindo dentro do Lions Club a qual eles pertencem. Então, é muito trabalho e aí a gente espera a participação de todos vocês. Então, assim, eu agradeço todos vocês por me ouvirem. 15 minutos antes do momento, mas como o sextou merece, eu acredito que não há problema nenhum, né, Maria, a gente terminar um pouquinho antes. Então, eu agradeço vocês terem me ouvido, espero ter contribuído com vocês nesta noite, e estou à disposição. Esse material, não coloquei os links, como o Wilson colocou, porque eu tenho uma pequena dificuldade em tecnologia, mas eu vou tentar colocar esses links antes de mandar para o Wilson colocar lá. Vou pedir ajuda para os universitários, né? Me ajuda a colocar esses links para que a gente possa oportunizar a vocês essa apresentação também com os links para todas essas ferramentas disponíveis em Lions Internacional. Seguindo essas ferramentas, com toda certeza, é sucesso absoluto. Obrigada a todos, viu? Obrigada, Maria. Ok, estou olhando aqui, não estou vendo perguntas. Acho que nós vamos agradecer com o nosso caloroso agradecimento, né, para a Fabiola. Simples, preciso, bem conciso também, nada de inventar roda, a roda já está pronta, a gente só precisa conduzir, né, as atividades com discernimento e com amor acima de tudo. Não se conquista associado, fidelizado, com resistência à mudança, com indiferença, com descaso ou desconsideração. Se conquista e fideliza associado com acolhimento, com carinho, integrando nas equipes de trabalho, suportando ali as deficiências, ajudando na disseminação do conhecimento. Não precisa ser o patrocinador do associado, é preciso que seja leão acima de tudo e que queira que o seu clube seja um clube saudável, um clube forte e que presta o serviço e o propósito pelo qual ele existe. Então, é isso mesmo, Fabiola, parabéns, eu sabia que você ia passar esse conhecimento da forma mais leve possível, e foi leve, né? Obrigada. Obrigada mais uma vez. Pessoal, alguém aí tem alguma dúvida ainda, queira perguntar a Fabiola? Se não, sextou vai chegar mais cedo. E Maria, Oi. eu não queria perguntar para a Fabíola, né? Mas só comentar que, pelo comentário da Cris, né, em relação à pergunta que a Fabíola fez, eu acredito que a gente está no caminho certo, né? Porque a Cris é uma companheira nova no clube e é a opinião dela, né? Então, nosso clube está no caminho certo aí. É, é o legado que a gente vai deixando, né? Nós precisamos deixar legado, e o legado são para os jovens, geração mais nova. E aí está aqui na sala, está cheio de geração nova. Eu acho que todos nós ficamos muito felizes de perceber que a sala está Mas é cheia que, de como ele é jovens ligado direto na rede, comprometidos durante o dia, e interessados no futuro do Lions. Eu acho que é isso aí. Parabéns para todos nós, né? na realidade, dia e à noite, você... Rosilene, só uma Cíntia? perguntinha aqui.